Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Josias Rosa e quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está no segundo livro de Reis, capítulo 5, e o versículo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem era forte e valoroso, porém leproso. O capítulo 5 do segundo livro de Reis relata a cura de Naamã, um homem poderoso, comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado no seu país. Conforme o texto lido, ele possuía também muitas qualidades e habilidades, porém sofria de uma doença terrível chamada lepra. Naamã, com toda a sua influência, não conseguia resolver um problema sério na sua vida de enfermidade. Certamente já tinha gastado com médicos da época, curandeiros, remédios e todo tipo de recursos, mas nada podia resolver o seu problema físico. Na narrativa de sua cura, a palavra de Deus nos conta que em sua casa havia uma serva israelita que conhecia ao Senhor. E isto é muito lindo. Ela conhecia o Deus Criador, ela conhecia o Deus Todo-Poderoso e ela confiava que para ele nada seria impossível. E que o homem de Deus poderia apontar uma saída para resolver o problema daquela doença devastadora. A menina, então, sugeriu à esposa de Naamã que ele fosse até o profeta Eliseu em busca da cura pelo poder de Deus. Esta atitude desta criada, ela é bíblica. Quando lemos Tiago capítulo 5, versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, disse Tiago, salvará o doente. Desesperado, Naamã então seguiu o conselho da menina e foi até Israel com presentes, com uma carta do rei da Síria para se apresentar ao rei de Israel. E ao receber a comitiva de Naamã, o rei de Israel ficou assustado, pensando que aquele seria um pretexto para atacar Israel, pois ele sabia que somente Deus é que teria poder para curar alguém de lepra. Foi então que Eliseu, o profeta de Deus, mandou um recado para Naamã. Ele deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ao receber esta mensagem, Naamã ficou muito irritado com esta ordem, mas os seus servos o convenceram a obedecer aquela palavra tão simples. Relutante, ele mergulhou no rio Jordão. Após o 7º mergulho, diz a palavra de Deus que a sua pele ficou completamente sarada. Naamã estava agora curado. Naamã reconheceu não haver Deus maior do que o Deus de Israel. Com este milagre tão maravilhoso na vida de Naamã, cheio de gratidão, ele se converteu ao Deus de Israel. No mundo espiritual, essa doença, a lepra, podemos comparar com o pecado. O pecado separa o homem de Deus.
profeta Isaías, no capítulo 59, e o versículo de número 2, nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O pecado, ele afasta o homem do Senhor. Ele afasta o homem de Deus. Vejamos algumas características da lepra. A lepra, depois de contraída, pode demorar muito para se manifestar visivelmente. Da mesma forma, o pecado se esconde e muitas vezes demora a aparecer os seus sintomas. A lepra é uma doença contagiosa, transmitida de um para outro, principalmente através de contatos próximos com pessoas ou com utensílios que tenha sido manuseado. O pecado é transmitido por pessoas muitas vezes que entram na nossa vida ou em nossa vida para nos contaminar e nos fazer cair em tentação. O pecado é como que um vírus, ele se alastra, ele contamina. O pecado ataca as defesas imunológicas da nossa alma e deixa o nosso espírito enfraquecido. O pecado contamina o nosso coração e a nossa mente. Dentre os tipos de lepras na época, havia uma comum em que a pele lustrava, ou seja, brilhava. E isso era o primeiro sinal de que a doença se manifestaria em seguida. Da mesma maneira, o pecado, à primeira vista, nunca parece feio, mas se apresenta bonito para iludir. O pecado causa alucinações sobre o que é ser feliz e sobre o que é sucesso. O pecado embaraça a nossa visão e nos deixa cegos para os nossos erros. Em seguida, a lepra, ela faz com que o corpo comece a inchar, crescer, se avolumar. Da mesma maneira, o pecado nunca se contenta com pouco. Sempre quer mais e mais. E vai se alastrando de pouco em pouco. Para se alastrar, o pecado, ele precisa de cada vez mais hospedeiros. Quanto mais pessoas contaminadas pelo pecado, mais miséria, mais fome, mais guerras, mais mortes, mais destruição acontece neste mundo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Cristo Jesus se manifestou. 1 João, capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo, ele peca desde o início. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Assim como Naamã, desesperado pela sua situação física incurável, ele procurou socorro. Só existe uma maneira de o homem se libertar do peso da desgraça do pecado. É através do arrependimento e de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Através do arrependimento, reconhecemos que o nosso pecado é uma ofensa contra Deus. João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele disse assim: se, pois, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você se encontra pesaroso, sem paz, cheios de mágoas, maus pensamentos, você precisa procurar com urgência a maior autoridade em cura da alma que já pisou nesta terra, que se chama Jesus Cristo.
Você precisa marcar um encontro, uma consulta com o médico dos médicos. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus, pois ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. E ele disse também: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.